Olá pessoal, espero que vocês estejam bem. O tema de hoje é quinidários. A palavra quinidária vem de um termo grego, quinide ou quinidos, urtiga. A imensa maioria dos quinidários são marinhos, são as águas-vivas, caravelas, corais, anêmonas do mar, e em água doce a gente vai encontrar uma única espécie, as hidras. Algumas espécies são sésseis, ou seja, fixas a um substrato, outras são livre-natantes, ou seja, nadam livremente. Podem ser indivíduos isolados ou coloniais. Mais evoluídos que os esporíferos, os quinidários são animais diblásticos. Eles já apresentam tecidos verdadeiros, no caso, 2 tecidos verdadeiros, derivados da ectoderma, folheto embrionário mais externo, e endoderma, folheto embrionário mais interno. Os folhetos embrionários, os folhetos germinativos, os tecidos primitivos já estão presentes aqui. Quando a gástrula, que é a fase do desenvolvimento embrionário em que se formam os folhetos embrionários, ocorre, forma-se também o blastóporo, que é a comunicação do intestino primitivo, o arquêntero, com o meio externo. Em alguns animais, o blastóporo dá origem à boca, em outros animais, o blastóporo dá origem ao ânus. Nos quinidários, o blastóporo origina a boca. O ânus ele se forma depois. Aqui na figura a gente pode ver bem direitinho o blastóporo representado. Acima nós notamos um animal cujo blastóporo forma o ânus, um deuterostômio, e aqui abaixo à direita a gente vê uma hidra, um quinidário, cujo blastóporo forma a boca, no caso, um protostômio típico. O filo quinidária é caracteristicamente um filo de animais protostômios. Quinidários apresentam simetria radial, ou seja, o corpo pode ser dividido em várias partes iguais. Os quinidários apresentam 2 tipos morfológicos típicos: formato polipóide, os pólipos, e o formato medusoide, medusas. Alguns quinidários apresentam, ao longo de sua vida, apenas o formato polipóide, outros quinidários apresentam formato medusoide, e outros quinidários ainda apresentam uma alternância de gerações, a metagênese. Em algum momento da vida deles surgem indivíduos com formato polipóide, em outro momento surgem indivíduos com formato medusoide. Como nós podemos ver, como nós podemos verificar, o formato polipóide é ligeiramente cilíndrico. Geralmente os indivíduos com formato polipóide são fixos, então na base nós vamos encontrar um pé, ou simplesmente base, e na extremidade oposta nós vamos encontrar a boca, que em geral é circundada por tentáculos. No caso das medusas, que são todas elas livre-natantes, elas têm um formato de guarda-chuva, um formato de umbela, com a boca sempre voltada para baixo, sendo, em geral, margeada por tentáculos. Os quinidários, tanto os de formato polipóide quanto os de formato medusoide, apresentam 2 camadas celulares típicas, uma que reveste externamente o corpo, conhecida como epiderme, e uma camada interna que reveste o trato digestório, também chamado de cavidade gastrovascular, é a gastroderme. Na epiderme nós vamos encontrar células de revestimento, vamos encontrar células nervosas responsáveis pelas percepções do que está em volta dos animais, destes animais, vamos encontrar células de defesa conhecidas como quinidoblastos, quando jovens, quinidócitos quando maduras, e vamos encontrar as células intersticiais, que são responsáveis pela formação de novos quinidócitos, já que quando eles são utilizados, depois eu vou falar como é que eles são utilizados, para defesa e para alimentação, aí as células intersticiais vão formar novos quinidoblastos, que evoluirão para quinidócitos, envolvendo a cavidade gastrovascular, formando a gastroderme. Vamos encontrar células secretoras, produtoras de material responsável pela digestão do alimento, e tanto na gastroderme quanto na epiderme nós vamos encontrar as chamadas células mioepiteliais, responsáveis pela movimentação desses animais. Mio significa músculo. Os quinidários são basicamente carnívoros, são carnívoros vorazes. No entanto, algumas espécies, como por exemplo corais, apresentam-se associados a algas microscópicas, conhecidas como zooxantelas.
ou zooxantelas, que realizam fotossíntese, são organismos fotossintetizantes, e aí uma parte do carboidrato produzido é repassado, digamos assim, para os quinidários. Em contrapartida, as zooxantelas recebem dos quinidários os materiais, a matéria-prima necessária para a realização da fotossíntese. Os quinidários, como já dito, apresentam um sistema digestório incompleto. Eles têm boca, mas não têm ânus. O alimento é absorvido pela boca, é digerido e o que interessa é absorvido e o que não interessa é eliminado pela boca. A digestão é extra e intracelular, ou seja, ela se inicia na cavidade gastrovascular, os materiais aí parcialmente digeridos são absorvidos por algumas células que formam a cavidade gastrovascular e aí no interior dessas células a digestão se completa. Os quinidários não apresentam sistema respiratório, circulatório ou excretor. A respiração, a circulação de materiais e a eliminação de excretas acontecem por difusão. No caso específico da eliminação de excretas, pode acontecer também a exocitose. No que diz respeito ao sistema nervoso dos quinidários, não há uma maior concentração de neurônios em um determinado local, para formar, sei lá, um cérebro, uma medula, algo semelhante a uma medula. Não existe isso. O sistema nervoso é dito difuso, ele é formado por uma rede de neurônios que se espalham de modo difuso por todo o corpo desses animais. Para defesa e ataque, os quinidários eles se utilizam de células conhecidas como quinidoblastos, quando jovens, ou quinidócitos, quando maduras, que são células que apresentam no seu interior um filamento enrolado que, quando estimulado pela presença de algum organismo, uma possível ameaça ou uma presa, ou mesmo de substâncias estranhas, esse filamento é descarregado, ele é ejetado e libera substâncias urticantes. Se houver contato do quinidoblasto com uma presa ou com uma possível ameaça, esse filamento, que é conhecido como nematocisto, ele encrava na pele do agressor ou da presa. Nessa figura aqui nós podemos ver os nematocistos sendo liberados. Quando o nematocisto é descarregado, a célula ela degenera e é reposta por células intersticiais que vão gerar novos quinidoblastos. Nessa figura aqui nós podemos ver um filamento semelhante a uma espícula, é o quinidocílio, que serve como gatilho para a liberação do nematocisto. Se alguém toca, por exemplo, você está na praia e tem contato com um quinidário e toca uma água viva, por exemplo, e toca o quinidocílio, aí você vai ativar o nematocisto que vai provocar queimaduras na tua pele, ou pelo menos irritação. Os quinidários apresentam células musculares primitivas, conhecidas como células mioepiteliais, que podem se apresentar tanto na epiderme quanto na gastroderme. Possibilitam movimentos mais elaborados, como a jatopropulsão, quando uma medusa, por exemplo, ela absorve água e libera com força, movimentos em cambalhota, no caso das hidras, obviamente também a movimentação dos tentáculos, ou qualquer tipo de movimentação que a gente verifica no quinidário, se dá a partir do funcionamento das células mioepiteliais. Os quinidários são divididos em 3 classes. A primeira é a classe hidrozoa, que pode apresentar tanto indivíduos com formato polipóide, que vão passar toda a sua vida na forma de pólipo, é o caso da hidra, e das caravelas. Na verdade, a caravela é uma colônia de indivíduos com formato polipóide. No caso, o flutuador é um único indivíduo, é formado por um único indivíduo, cheio de gás, fica flutuando na água. E nos tentáculos nós vamos encontrar vários indivíduos minúsculos, também com formato polipóide, e aí eles serão responsáveis pela defesa, também serão responsáveis pela captura de alimento. A obélia é um hidrozoário que apresenta alternância de gerações. Aqui a gente tem tanto indivíduos com formato polipóide quanto indivíduos com formato medusoide. Na classe Sifozoa, nós vamos encontrar os sifozoários, com indivíduos polipóides e medusoides alternando-se. Aqui a gente também vai verificar alternância de gerações. É o caso da Aurelia aurita.
Na classe Scyphozoa, as medusas são predominantes, ou seja, são mais desenvolvidas que os pólipos. Na classe Hydrozoa é o contrário. Os indivíduos com formato polipóide, eles predominam em relação ao formato medusoide. São mais desenvolvidos que os indivíduos com formato medusoide. Na classe Anthozoa, nós vamos encontrar os anthozoários. Aqui a gente só vai encontrar indivíduos com formato polipóide. É o grupo das anêmonas do mar, que geralmente são isoladas, mas podem formar colônias, e os corais, que necessariamente formam colônias. No que diz respeito à reprodução, a gente vai encontrar no filo Cnidaria tanto a reprodução sexuada quanto a reprodução assexuada. Na reprodução assexuada, apenas um indivíduo é capaz de gerar uma descendência. No caso representado aqui da hidra, nós temos o brotamento, em que uma hidra madura vai formar um broto que vai aumentando de tamanho, solta-se do progenitor e toma vida independente. Isso aqui também pode acontecer com os corais. No caso, isso aqui vai gerar uma colônia nos corais. As hidras também podem apresentar reprodução sexuada. Tenho aqui a representação de uma hidra macho, de uma hidra fêmea. A hidra macho libera espermatozoides que fecundam óvulos produzidos pela hidra fêmea. Isso acontece no interior do corpo da fêmea. É formado um embrião que é liberado e gera um novo indivíduo. No caso das hidras, não há a presença de uma larva. O desenvolvimento é direto. Quando há larva ao longo do ciclo de desenvolvimento do animal, a gente fala que o desenvolvimento é indireto. Quando não há larva, falamos que o desenvolvimento é direto. No caso das hidras, quando há reprodução sexuada, o desenvolvimento é direto. Na Aurelia aurita, há uma alternância de gerações, uma metagênese. Alternam-se indivíduos com formato medusoide e indivíduos com formato polipóide. Temos aqui medusas adultas que produzem gametas, gameta masculino, espermatozoide, fecunda o gameta feminino no interior da fêmea, fecundação interna, portanto, forma-se um embrião que evolui para uma larva conhecida como larva plânula, diferente da larva lá dos poríferos. Essa larva nada por um certo tempo, alcança um ambiente favorável e evolui para um pólipo conhecido como cifístoma, que vai se reproduzir assexuadamente. Vai acontecer aqui um tipo de brotamento conhecido como estrobilização, em que são formadas várias medusas, conhecidas como éfiras, que amadurecem sexualmente e vão reiniciar o ciclo. Na Aubélia, que é um hidrozoário, nós temos um pólipo bem desenvolvido. Nesse pólipo, nós vamos encontrar indivíduos responsáveis pelo ataque e pela defesa, são chamados os gastrozoides, indivíduos responsáveis pela reprodução, os chamados gonozoides. A reprodução, no caso, nos indivíduos com formato polipóide, se dá por brotamento. Várias medusas minúsculas, que têm pouco mais que o diâmetro da cabeça de um alfinete, elas são liberadas, produzem gametas, os gametas masculino e feminino fundem-se, forma-se um zigoto que evolui para embrião, que por sua vez evolui para uma larva, a larva plânula, que nada por um certo tempo, fixa-se num ambiente adequado, um substrato adequado, e evolui para um pólipo, que vai formar uma colônia que reiniciará, por sua vez, o ciclo. Aqui nós temos as representações reais, as fotografias das medusas e da colônia de pólipos. Um otimista vê uma oportunidade em cada calamidade. Um pessimista vê uma calamidade em cada oportunidade.